Ei, pessoal, olha só, nós vamos estudar agora uma importante relação da eletrostática. Mas ela é tão importante que ela é denotada por relação fundamental da eletrostática. Ela relaciona a diferença de potencial. Vamos começar a nos familiarizar com essa sigla DDP. Tá legal? Grava bem essa sigla, DDP, porque mais adiante nós vamos estudá-la mais aprofundadamente em eletrodinâmica. Diferença de potencial, DDP, vamos utilizar a letra U para a diferença de potencial DDP. E o céu, o campo elétrico uniforme, a letra que a gente já sabe, a letra E. A proposta aqui é o seguinte: campo elétrico uniforme, duas placas planas, paralelas, carregadas com a mesma quantidade de carga, porém sinais contrários. Essa região interna às placas, o campo elétrico é uniforme. Se nós pegarmos o valor do potencial elétrico da placa 1, do potencial elétrico da placa 2 e tirarmos a diferença, a relação entre essa diferença entre os potenciais elétricos das placas, ou pode ser também até o potencial elétrico entre duas superfícies equipotenciais. Mas aqui estamos especificando as placas. Se nós pegarmos a diferença de potencial, a DDP, entre os potenciais elétricos das duas placas de V1 e V2, e relacionar com o campo elétrico uniforme, de acordo com a distância que separa as duas placas, nós teríamos a relação fundamental da eletrostática, que é essa daqui, ó. U, que é uma DDP, não esquece, uma diferença de potencial, vai ser igual a E vezes D. U igual a E vezes D. Eu vou colocar aqui embaixo as unidades de DDP e distância para você identificar a partir de agora uma nova unidade de campo elétrico. Então vamos lá. Potencial elétrico, ou diferença de potencial elétrico, expressa em volts. Distância para sistema internacional, expressa em metros. Isso quer dizer o seguinte, que nesta equação, o campo elétrico vai ser apresentado numa unidade que vai ser dada por volts por metro. Tá legal? Essa unidade volt por metro, ela é 1 para 1 daquela outra unidade que nós estudamos em campo elétrico, que era Newton por Coulomb. Quero dizer, Newton por Coulomb, 1 Newton por Coulomb é a mesma coisa que 1 volt por metro. Se aparecer essa unidade, volt por metro para campo elétrico, não fique preocupado, porque ela advém justamente dessa relação entre DDP, diferença de potencial, e distância. Olha só, eu estou propondo aqui para vocês a seguinte questão: duas placas planas paralelas, carregadas com a mesma quantidade de carga, porém sinais contrários. Nessa região nós temos um céu. Eu coloco uma carguinha aqui positiva, é certo que ela vai ser repelida pela placa positiva, é certo que ela vai ser atraída pela placa negativa, então sobre essa carga vai atuar uma força elétrica para a direita. Observa, a título de recordação, que se a carga é positiva, campo e força devem ter mesma direção e mesmo sentido. A distância que separa essas duas placas, 20 centímetros, não pode, tem que estar em metro, que é sistema internacional. Essa placa 1 tem potencial elétrico mais 50 volts, placa positiva. E a placa 2, lá do outro lado, um potencial elétrico negativo, vista que ela é negativa, de menos 50. Eu queria que você me dissesse inicialmente quanto que vale o campo elétrico nesta região. Então vamos partir para cá. Ó. Vamos trabalhar a nossa relação fundamental agora? U igual a E vezes D. Mais uma vez aquela parcelinha de cuidado, porque U é uma DDP, é uma diferença de potencial. Então seria potencial elétrico da placa 1, diferença, menos o potencial elétrico da placa 2.
Mas tomem cuidado, porque a placa 2 ela é negativa. Então ficaria V1 menos V2. Então ficaria 50 menos, abre parênteses, menos 50, fecha parênteses, visto que o potencial elétrico da placa 2 é negativo. Então não esqueça, U é uma DDP, tome cuidado quando o potencial elétrico, sei lá, da placa for negativo ou da superfície equipotencial, tá bom? Respectiva. Isso é a conveniência da questão. Então vamos lá, U, V1 menos V2, 50 menos menos 50, U igual a 100 volts. Tá legal? Nosso objetivo é calcular o campo elétrico, o módulo do campo elétrico na região, e a distância de 20 centímetros não pode, você deve converter para metro. Aqui nessa questãozinha, como está tranquila a álgebra ali, eu vou colocar 0,2 mesmo, tá bom? Isto quer dizer o seguinte, que o campo elétrico uniforme nessa região vai ser 100 divididos por 0,2. 100 divididos por 0,2 vai dar um campo elétrico uniforme de 500. Vou colocar a unidade agora para a gente bater forte nela. Aqui está em volts, aqui está em metro, 500 volts por metro, mas não esqueça que volts por metro é 1 para 1 em Newton por Coulomb. Tá legal? Agora, se na questão também perguntasse, porque é muito bom lembrar, porque dá para atrelar uma fórmulazinha com outra, se a gente quiser saber o valor dessa força elétrica aqui, aí nós deveríamos lembrar no início do estudo do campo elétrico, que campo elétrico é força sobre carga. Só que para resolver essa questão e calcular essa força elétrica, eu vou jogar o Qzinho para cá para cima. Então nós ficaríamos assim, ó, a força elétrica é o produto Q vezes E. Esse campo elétrico que nós não tínhamos, agora nós temos, que a gente calculou pela relação fundamental, 500 volts por metro. Então vamos lá para a força elétrica. A força elétrica será igual a, vamos lá, a carga é de 2 vezes 10 a menos 12, 2 vezes 10 a menos 12, vezes o campo elétrico que a gente encontrou, 500 volts por metro. 500 volts por metro. Aqui a gente ficaria assim, olha, 2 vezes 500, opa, aqui é 10 elevado a menos 12, o valor da carga é menos 12, expoente aqui, tá? 2 vezes 10 elevado a menos 12, vezes 500, ficaríamos com 2 vezes 500, 1000, 1000 é 10 elevado a 3. Então ficaríamos com 1 vezes 10 elevado a 3 com 10 elevado a menos 12, vai dar uma força elétrica de 1 vezes 10 elevado a menos 9 Newton. Legal? Não esqueça que, quando você tem a relação fundamental U igual a E vezes D, você pode também relacionar essa relação fundamental com o módulo do vetor campo elétrico.